Alô pessoal, hoje nós estamos aqui para poder falar sobre dois temas. Primeiro a gente vai falar do Vasco, Vasco da Gama, lógico. Esse clube de grande torcida, esse clube imenso, esse clube que tem uma forte marca, mas que infelizmente nos últimos tempos ele vem passando por cada situação que a gente até, né, nós que somos torcedores do Vasco, a gente fica triste. Então, torcedor do Vasco, eu falo, no caso, né, por mim. Eu sinto a falta do Eurico Miranda. Sei que grande parte também do problema do Vasco foi devido a Eurico, algumas situações dele. Mas uma coisa o Vasco tinha com o Eurico Miranda. O Vasco tinha respeito. O pessoal pensava 3 vezes antes de chegar e falar do Vasco, porque já sabia que iria ter a resposta. Sabia que ia ter uma atitude do Eurico. Então, o presidente do Vasco, ele tem que ter esse perfil de homem, sujeito homem. E Eurico, querendo ou não, contra tudo, contra todos, sempre foi homem. Era aquele cara que ele chegava e botava a cara dele. Então, eu hoje sinto uma tremenda falta do Eurico, por causa de quê? O presidente, o ex-presidente do Cruzeiro, em uma declaração bastante feliz, em uma entrevista que ele deu, eu já sabia, não é que a gente já sabia, você, quando eu vi a manchete do jornal, falando que ele tinha dito que o Cruzeiro estava para se tornar, aí mencionou, antes a manchete não dava o nome dos clubes, só dizia que o ex-presidente do Cruzeiro estava comparando a atual situação do Cruzeiro a 2 clubes do Brasil. Aí na minha mente logo veio, porra, um deve ser o Vasco, com certeza. Aí, mas na hora eu também pensei, né, cara? Falei, pô, tem tantos outros clubes que estão numa situação até pior do que a do Vasco. Temos 2 clubes aqui do Rio, né, que também estão vivendo crise. 2 clubes lá do Paraná também estão vivendo crise. Então até que tem 2 também na segunda divisão. E por aí afora se vai. Mas o presidente do Cruzeiro, o ex-presidente do Cruzeiro, senhor Zé Perrella, ele tinha que mencionar o Vasco. Lógico, lógico. Para você ver, para a gente ver como é que é a grandeza do Vasco, como que o Vasco é tão grande. E mesmo ele humilhando a instituição, que para mim isso foi uma humilhação, ele teve que falar do Vasco. Então ele disse o seguinte, que o Cruzeiro está se tornando, está caminhando para ser igual a 2 clubes do Brasil. Um que seria a Portuguesa e o outro que seria o Vasco. Porra, quando eu vi o nome do Vasco, aquilo me deu uma revolta por dentro. Aquilo me deu uma fúria por dentro, porque, porra, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? É porque nós não temos um presidente. Nós temos um fantoche. O Alexandre Campelo é um fantoche. Até porque também, isso, infelizmente, nisso aí o Eurico errou. Porque o Campelo é um produto do Eurico. O Eurico que deu um golpe lá e botou esse cara lá. Junto com o Conselho Deliberativo do Vasco, que fez essa atrocidade com o clube. Os caras preferiram ver o lado deles, mas não viram o lado do Vasco. Isso aí é uma coisa que ainda está na nossa garganta, porque na verdade quem era para ter ganho aquilo ali era Júlio Brandt, com seu grupo, com o Edmundo, com o Juninho, porque o Júlio Brandt ele já tinha patrocínios, a Crefisa iria vir com o Júlio Brandt, o material esportivo seria outro, não seria esse que está aí, esculacho para a camisa do Vasco, isso aí o que está lá agora é um esculacho a camisa do Vasco. É lógico que os 2 principais fornecedores de materiais tentaram patrocinar o Vasco, só que infelizmente, né, a gente sente a falta dele na questão da autoridade, porque ele se colocava
né? O Eurico tinha esse perfil de se impor, mas deu mole em rejeitar esses dois principais fornecedores de material esportivo. Eu lembro da guerra do Eurico com o jornal Lance. Eu vibrava com a fala, porque toda segunda-feira tinha um programa na rádio, agora eu já não me lembro mais a rádio, que era o Casaca no rádio, e toda segunda-feira sempre o Eurico estava lá, sempre o Eurico estava lá. E quando alguém alfinetava o Eurico, ele respondia ao vivo. Ele entrava daquele jeito dele marrento e ele respondia aquilo dali. E ele deu uma resposta na época para o presidente da época do jornal Lance, que eu falei, esse cara é demais. Sem falar também que, né, que o Eurico, quando foi no Datena, é inesquecível, aquilo é inesquecível. Quando o Datena fala para o Eurico que o Eurico não iria poder falar algumas coisas, o Eurico então falou, olha, se eu não posso falar, então eu me retiro. Eu não pedi para vir aqui, vocês que me chamaram. Cara, o cara era fantástico, eu não tinha com ele meio termo. Era na lata mesmo, entendeu? Sem falar também naquela época do Robert Dinamite, né? E foi uma outra decepção como presidente do Vasco. Robert Dinamite tinha ido para a Espanha, lá para o Barcelona, mas não conseguiu se adaptar ao futebol de lá e estava voltando para o Brasil e já estava palavrado com aquele outro time. E, sendo do Vasco, né, que ele foi embora para a Espanha, mas já estava palavrado, deu entrevista falando que seria um orgulho jogar lá no outro lado, entendeu? E aí o Eurico, já sabendo de toda aquela situação, o Eurico chegou e entrou no assunto, não aceitou a ida de Eurico, porque se o Roberto fosse lá pro outro, porra, seria uma humilhação pro Vasco, né? Não tem como. E até então o Roberto Dinamite, hoje nem tanto, porque eu acho que, infelizmente, a administração de Eurico, do Roberto, manchou a história dele no Vasco. É inegável que a torcida do Vasco não tem aquele apreço que tinha pelo Roberto Dinamite antes dele ser presidente do Vasco. Como jogador, ele era excepcional, mas como presidente do Vasco, o Eurico bastante deixou a desejar. Então, o que acontece? A gente chega e observa o seguinte, a gente chega e observa que se Eurico tivesse no Vasco, isso que o Zé Perrella falou teria uma resposta à altura. E até agora o presidente do Vasco não se manifestou. Então, o que acontece? Por que a gente sente falta do Eurico? Porque precisa pôr respeito. O Vasco é uma instituição grande, pô. Mesmo que o Vasco tenha ido 3 vezes para a segunda divisão, o Vasco é grande. Cruzeiro, tá bom. Ainda é o único clube, de fato, que não foi rebaixado para a segunda divisão. O único que está faltando ser rebaixado é o Cruzeiro. Porque o outro virou a mesa, né? Faltando 2 rodadas para ele estar logo sacramentado na segunda divisão, viraram a mesa, então livraram ele. Então o que acontece? Mas com todos os títulos que o Cruzeiro ganhou, ele não é o Vasco da Gama, ele não tem. Eu não estou aqui para dar uma de Eurico, de jeito nenhum, não é nem nossa intenção, não é nem minha intenção, nem para falar pelo Vasco. Estou falando como torcedor que eu fiquei, ferido com isso. Então o Cruzeiro, por mais que ele seja, ele não vai ser o Vasco, ele não tem a marca, ele não tem a grandeza que o Vasco tem. Ele não tem a torcida que o Vasco tem. Não adianta que não tem. Os caras podem forjar pesquisa, podem falar que o Vasco é 6º, é 7º, a gente sabe aonde que o Vasco tem muito mais torcedor que o Palmeiras e o São Paulo. Isso aí é inegável. É só o Vasco começar a fazer boas campanhas, meu irmão, vai ver o que é a torcida do Vasco. Agora, lógico, já estamos o quê? Desde 2000 que não ganha um título, um ganho brasileiro. 2011 ganhou a Copa do Brasil. Sempre faz mais disputa aí inexpressiva quando vai a Libertadores. Então, lógico que a torcida, ela tá triste, ela não tem incentivo. Mas se o Vasco vestir-se o Vasco da Gama, irmão, pode botar 2 Maracanã que a torcida do Vasco enche. Isso brincando, não tem o que tirar. Então o Cruzeiro ainda vai ter que ralar muito para ser um Vasco da Gama. Mesmo o Vasco tendo sido rebaixado 3 vezes, ele ainda é forte pra caramba. Então, nós temos que, como torcedores, já que a gente não tem presidente, exigir. Eu não esqueço quando aquele jornal Meia Hora, quando o Vasco foi para a final com aquele... Eu não vou nem falar o nome, porque você já sabe quem é.
e o jornal Meia Hora foi lá e botou assim: o vice já está garantido. Aquilo dali foi uma falta de respeito. O vice já está garantido. Quer dizer, todo mundo quer chegar e humilhar o Vasco. Não se pode fazer um negócio desse. E não teve uma resposta à altura. Porque se Eurico tivesse, a resposta seria à altura. Então, torcedores do Vasco, nós temos que pressionar, nos unir, entendeu? Hoje eu sou mais simpatizante ao Vasco, que eu já fui bastante torcedor, mas hoje eu estou mais para simpatizante. Mas nós temos que defender essa instituição. Nós não temos presidente, temos um fantoche. Mas nós vamos começar realmente a honrar essa camisa. Que, querendo ou não, ela tem uma tradição, ela é de peso, tem história, com o seu rebaixamento, mas tem uma história. É o primeiro clube que botou o negro para jogar. Fez aí uma das primeiras campanhas de Getúlio Vargas lá em São Januário. Sediou, foi sede para a seleção brasileira, entendeu? Então o Vasco tem história, não é qualquer um que, nem o que se diz aí que é da maior torcida, tem essa história que o Vasco tem.